Bom, vamos fazer aqui agora um exercício do reboque, tá? Eu não coloquei aqui, mas... Então, a minha ideia aqui é varrer todas as uma grande gama de tipos de problema de força, tá? Para vocês fazerem aí. Então, na verdade, a força é como se fosse um carrinho que você estivesse puxando com um fio. Ou seja, você vai ter uma tração aqui. E você tem, se ele está se movendo para lá, você tem uma força de atrito aqui, ó, um FAT, né? O que acontece? Quando você faz esse tipo de puxada, a força de atrito é menor, porque a reação normal vai ser menor. Veja, vamos pegar as forças aqui que está sobre ele, né? Então, bloco A. Então você tem uma força peso, você tem uma força normal, né? E você tem o FAT aqui. Com isso você também tem uma força aqui, ó. Tá vendo? Só que essa força, ela está inclinada num determinado ângulo, tá? Então o que vai acontecer? Ela tem uma componente FY e ela tem uma componente FX, tá? Então vamos fazer o somatório das forças no eixo X, tá? Vai ser igual ao quê? O que você tem no eixo X? Você tem a força FX menos o FAT. Só que isso aqui a gente pode decompor, né? Se isso aqui é um ângulo alfa, esse Fx é a projeção de F no eixo X. Então esse é F cosseno de alfa, tá? Menos a força normal, tá? Menos força normal, que isso aqui é igual a massa, é a aceleração no eixo X. Considerando que você não tá essa massa não está subindo, então aqui ele está em equilíbrio, né? Então a somatória das forças na vertical é zero. Então veja que no fim você tem o seguinte: F cosseno menos mi normal igual a MAX. Agora vem uma coisa interessante. Como a força centrípeta, a força normal é uma reação de forças que realmente estão atuando. E as forças que realmente estão atuando são o peso, né? A força de atrito e a força que daqui está aplicada. Só que na vertical esse atrito não acontece, tá? Então veja o seguinte: você tem que achar a normal aqui dessa força. Só que a normal, então vamos fazer a somatória das forças no eixo Y. Como ele não se desloca aqui na horizontal, na vertical, então é zero, tá? Uma coisa que você tem que ter em mente, assim, é muito importante, é que se a aceleração der zero, não quer dizer que ele não está se mexendo, tá? Por quê? Só está dizendo que ele não está em movimento acelerado. Ele pode estar com velocidade constante. Se a velocidade dele é constante, tá? Lembre-se disso. Olhem para a minha cara feia e lembrem do que eu estou falando, tá? Não esqueçam disso. Ter aceleração zero não quer dizer que está parado, tá bom? Quer dizer que ele está com velocidade constante. Ou seja, a restante de forças é zero, mas não quer dizer que ele esteja parado, beleza? Ok? Não esqueça disso, tá? Isso aí pode ser crucial para você, viu, rapazinho e mocinho? Então, vamos lá, continuando aqui o vídeo, né? Continuando o vídeo. Né? Como a gente sabe que ele não está se mexendo, então realmente a aceleração dele é zero. Então isso aqui, as forças são zero. Quais são as forças que você tem aqui no fim? Você tem, né? Você tem que para o lado positivo tem o Fy mais a normal igual ao peso. Então a normal é igual a peso menos Fy. Então você vê que a normal, né? Na verdade seria a resultante, tá? Da interação das forças que estão havendo ali. Então seria mg menos F seno de alfa. Com isso a gente pode substituir lá na de cima, tá? E fica F cosseno de alfa menos N mg menos F seno de alfa MA, vamos chamar de A. Então aqui você tem a solução do problema do reboque.
Se o caso a força fosse aplicada para baixo, o que ia acontecer, que é normal, seria a soma da força peso mais a componente vertical. Então o atrito seria maior, né? A força de atrito seria maior, mais difícil de puxar. Então se você for rebocar alguma coisa, sempre puxa para cima, tá? Então é isso aí. Vamos continuar aqui, tá? Passamos já para esse problema do reboque que eu lembrei agora, né? Vamos falar sobre a força elástica. Na verdade, a força elástica não era para estar aqui nessa parte, era para estar naquela parte de forças, tá? Mas eu acabei esquecendo dela. A força elástica. A força elástica, ela pode ser aplicada a fios que têm elasticidade ou molas, tá? O que é elasticidade? É a propriedade dela de aumentar, de ser comprimida ou esticada, né? De alterar o seu comprimento, né? À medida que você aplica uma força. Então vamos geralmente trabalhar com molas, tá? Então se você tem aqui, por exemplo, uma mola, tá? A gente chama a mola de constante K, tá? Ela, aliás, a característica de uma mola é uma constante K, que é constante de elasticidade. Elasticidade, ok? Constante de elasticidade. E o que fala constante de elasticidade? Ela te dá, ela é dada por Newton por metro, porque a quantidade de força que você tem que fazer para que ela desloque 1 metro, tá? É a unidade dela, ok? E a força elástica, ela é sempre dada por isso aqui, ó. O que é esse ΔX? É o variação do comprimento. E veja o seguinte, a força elástica, ela é sempre contra a variação do comprimento, então por isso ela é negativa, tá? Se você aperta uma mola, o que acontece? Você faz assim, a mola tende a fazer assim ao contrário. E se você estica a mola, que não dá para fazer que eu tô com a outra mão segurando a câmera, se você estica, ela tende a não deixar esticar, então ela faz uma força contrária, né? Então você tem, ela é sempre do contra, tá? Existem problemas que, então você, na verdade é muito simples, é só isso, tá? E a direção da força é sempre na direção do deslocamento da mola ou do fio, tá? Existem problemas em que você faz isso aqui, ó. Associações de molas, tá? Isso aqui são associações em paralelo. Isso aqui são associações em série. Aí você me pergunta, como é que vai ficar isso no fim, né? Então veja, vamos analisar essa coisa. Imagina que essa força seja a força que vai fazer o mesmo deslocamento ΔX nas 3 molas, tá? De constantes de elasticidade diferentes, tá? Nunca tem uma igual. Essa que é a graça desse problema. Se essa força faz a mesmo deslocamento, né? Então, por exemplo, ela está puxando, essa mola vai fazer uma força elástica 1, essa mola vai fazer uma força elástica 2 e essa mola vai fazer uma força elástica 3, certo? Então você vai ter que a força vai ser igual a F1 mais F2 mais F3, ou seja, a força de cada mola. Só que como está produzindo um deslocamento ΔX, uma variação de comprimento, então você vai ter que K1 ΔX mais K2 ΔX mais K3 ΔX. Com isso você pode colocar em evidência o ΔX. Então você vê que você tem esse cara aqui. Esse cara aqui a gente chama de constante equivalente, tá? É como se você pegasse essa mola aqui e substituísse por uma só, cuja constante é a soma das constantes, tá? Equivalente, ΔX, onde constante equivalente é igual K1 mais K2 mais K3, tá? É que nem a seção de resistores. Então você que é um rapaz esperto de resistores, você que é uma mocinha inteligente, você vai sacar a segunda. Espero que eu consiga demonstrar.
Então, só para fixar, uma associação em paralelo de molas, ela faz com que a constante equivalente elástica do grupo todo seja a soma das constantes elásticas de cada mola, tá? Não esqueça isso. Às vezes você não acha nos livros aí de segundo grau. Então, aproveita essa canja aí, né? Certo? Então aqui você tem uma força, né? Uma força sendo aplicada sobre esse cara aqui. Vamos, tá acabando aqui. Vamos lá, vamos passar para outro vídeo.